É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo, aquele que é nossa luz, nossa esperança, nosso sentido, nosso significado é Ele, entenderam? E aí, gente boa, que alegria estar com todos vocês nessa manhã, para essa palavra que eu trago como uma repetição da palavra de Paulo a todo aquele que por ela se interesse como evangelho, você me entendeu? Está aqui em Romanos, no capítulo 8, essa boa nova que eu leio para nós agora, e eu espero que você abra o coração para assimilá-la, compreendê-la e entendê-la. Está em Romanos, capítulo 8, verso 12, até ao verso 17. Olha só, Paulo diz assim, pois, e esse pois evoca o contexto antecedente, que diz, se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, porque a vida de Cristo em nós não alimenta uma vida que seja apenas corpórea, que seja exclusivamente dedicada ao físico, que seja completamente vinculada e totalmente vinculada ao boneco de carne, apenas ao ente orgânico. Portanto, deixa eu reler. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, porque a grande ênfase da vida de Cristo em mim não se trata de produzir musculatura nos meus membros. Isso pode ser feito, mas não é o objetivo de Cristo em mim. Eu tenho que aprender a fazer outros exercícios, adquirir musculatura num outro nível, no nível espiritual. E aí ele prossegue dizendo, mas o Espírito é vida por causa da justiça. A grande manifestação de exercício espiritual é a prática, é o exercício na justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus de entre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, porque meu corpo está morrendo todo dia. Mas, se Cristo me habita pelo Espírito da ressurreição, que é o Espírito dele, se ele me habita, esse que ressuscitou de entre os mortos, esse mesmo Espírito que o ressuscitou, me vivifica, opera em mim como um fator ressurreição e que transcende a mortalidade do meu corpo e me coloca na perspectiva eterna de exercitar o meu espírito na direção do que seja me preparar para a eternidade. Então, Paulo diz, dessa forma, ou assim, pois, ou por causa disso, somos devedores. Somos devedores não à carne. A minha dívida nesse mundo, conquanto eu deva cuidar do meu corpo, tratá-lo bem, me alimentar bem, fazer o possível para que o meu corpo tenha saúde e harmonia, eu, todavia, não sou devedor nem do corpo e nem da carne. Carne aqui é mais do que corpo. Carne, para Paulo, nesse caso, são pulsões, desejos, caprichos, animalidades alimentadas e nutridas. Paulo, portanto, diz, nós não somos devedores à carne, como se constrangidos a vivermos para atender suas demandas, seus desejos, seus caprichos, seus tesões, suas compulsões. Paulo diz, eu sou
fortalecido pelo Espírito da ressurreição em Cristo, pelo Espírito da sublimidade em Cristo. E não tenho nenhuma dívida para com a carne, no sentido não do corpo. O corpo é para ser bem tratado, mas a carne na perspectiva do animal, do mamífero, predador, caprichoso, vociferante, faminto, que atropela o que seja o direito do outro em nome da minha própria vontade predatória. Eu não tenho que viver por conta disso e eu não tenho nenhuma dívida para com esse estilo de vida. Se eu estou em Cristo, eu sou chamado a viver uma vida que não alimente, que não dê musculatura à minha carnalidade, não ao meu corpo, à minha carnalidade, que se alimenta dos meus caprichos, que se exercita pela prática das vontades decorrentes do desejo egocêntrico e que são alimentadas e estimuladas quando eu coloco o meu desejo predador em primeiro lugar no que diz respeito a atender às demandas da minha vontade. Paulo diz, nós não temos nenhuma obrigação com isso. No Evangelho, você não tem que viver para atender e para acolher essas satisfações caprichosas que brotam da demanda, do tesão, do bicho, que em mim quer atender apenas a satisfação dos seus próprios caprichos. Porque se viverdes segundo a carne, segundo o desejo, segundo o bicho, segundo o capricho, segundo esse híbrido, que de um lado quer coisas superiores e espirituais, mas de um outro lado sente um desejo extravagante pela prova, pela posse, pela experiência daquilo que alimenta a vontade caprichosa e egocêntrica do ser, do animal que tem como desejo a realização dos seus próprios desejos e pulsões. Porque se vivemos para isso, diz o verso 13, caminhais para a morte. Preste bem atenção nisso. Se vocês viverem para atender a essa demanda, se a vida de vocês se foca na alimentação do capricho, do egocentrismo, do narcisismo, da fome de autossatisfação vinculada aos seus tópicos de realização caprichosa, animal, carnal, terrena, exclusivamente, se você existe para não impor limites ao desejo que brote como resultado das fomes e apetites da sua carne mamífera animal e da sua mente focada no centro da autossatisfação pessoal, se viver de segundo isto, que Paulo chama de carne, caminhais para a morte. Caminhais para a morte. Se a sua vida é uma alimentação dessa avidez, se você existe para atender aquilo que em você é capricho do boneco de carne, que não transcendeu na direção de alimentar a consciência, o espírito,
o que seja mais elevado em você, mas, ao contrário, se a sua escolha é alimentar a carne, o sangue, o desejo, a pulsão, não importa em que direção, se for desejo, você acha que é um direito seu. Se for tesão, você acha que o que você precisa é buscar uma oportunidade de o realizar. Se for cobiça, você entende que você precisa, uma hora, conseguir se permitir, se dar o direito de atender à compulsão por ela. Se você viver como um ente cuja existência acontece para atender às vontades do bicho de carne, que é muito mais predatório do que qualquer outro animal ou besta da natureza, porque eles se manifestam para comer ou para beber, para saciar a necessidade da sobrevivência, mas você não. Você não quer saber se está bem alimentado, não quer saber se está saciado, não quer saber se tem mulher, se tem marido, não quer saber de nada. Você vive para dizer: ninguém está vendo, estou sozinho aqui, e a presa está também por aqui, vou atender ao meu desejo. Eu só me proíbo daquilo que eu não posso, porque outros estejam vendo e porque as implicações venham a incidir negativamente contra mim. Mas agora aqui não tem ninguém vendo, não tem ninguém percebendo. Eu posso, logo eu realizarei. Isso é viver segundo a carne. E Paulo diz que se eu vivo segundo a carne, essa compulsão de um predador que não conhece referências nem limites, se eu vivo segundo a carne, eu estou caminhando para a morte. E não há apelação. Se eu vivo para atender ao desejo da minha carne, e a minha carne tem muitos desejos, tem muitos caprichos, tem muitos e variados tesões. Se eu existo para atender aos meus tesões, a minha gula, a minha vontade de não apenas comer para sobreviver, mas de me refastelar no que é meu e no que é dos outros. Se não basta a minha mulher, eu tenho que ter a do meu próximo, porque ela é gostosa e me olha com um olhar de quero mais, e eu espero só uma chance para chegar lá e pegar para mim, ou fazer o que me apraz. Eu estou privilegiando a vida na carne, porque eu como comida e eu como bebida, mas eu não sobrevivo de comer a mulher do próximo, nem o marido do próximo, nem o namorado, a namorada. Eu não sobrevivo pela embriaguez, eu sobrevivo pela sobriedade, que atende à minha necessidade. Eu não sobrevivo pelo excesso, eu sobrevivo pela moderação. Eu não sobrevivo pela acumulação, eu sobrevivo por aquilo que produz saciedade. Eu não sobrevivo do guardar em silos e depósitos aquilo que, se eu comesse, só comeria daqui a décadas, porque eu não consigo dar conta de tudo. Eu sobrevivo da singeleza que se alimenta do pão nosso de cada dia e que entende que, se eu guardo o pão
de hoje, por dezenas de anos, eventualmente com aquele pânico de que um dia eu venha a precisar e não tenha, para cada pão que eu guardo e que eu não preciso, alguém está deixando de comer no mundo. Isso é obra da carne. E mais do que de um animal predador, é obra da carne, de um ente perverso, acumulador. A mesma coisa com qualquer outra forma de poder que deveria se justificar pela sobrevivência, mas não é absolutamente justificada quando eu guardo para provocar e para produzir acumulação em meu favor contra a fome do resto da humanidade. Isso é privilegiar o desejo da carne, porque se viver segundo a carne, caminhas para a morte. É um cara que vive desse jeito, a cada passo que ele dá adiante, ele está caminhando para a morte dele. No dia que ele morrer, ele vai morrer. Como diz o livro de Gênesis, no dia em que morreres, certamente morrerás. Morrendo, morrerás. Quem só alimenta a carne quando morre, a carne morre, morreu junto o indivíduo que viveu só para alimentar a carne. Quem vive só para alimentar a carne pode ter certeza, no dia que morre, morreu. Ele só alimentou a carne. Por isso ele caminha para a morte. E não há nada que, em tendo sido feito para alimentar esse desejo da carne, vá ser útil para trazer a ele vida transcendente e eterna. Quem vive segundo a carne morre. Quando caminha desse modo, encontra a morte ao final. Mas se pelo Espírito Santo, se pelo Espírito de Cristo, se pela consciência do Evangelho plantada em mim, privilegiada em mim, feita soberana em mim, feita essencial, primordial em mim, se pelo Espírito de Cristo, se pelo Evangelho, se pela consciência, se pela lei da vida, eu mortifico os feitos da carne, do animal predador, se eu digo não a uma quantidade enorme de manifestações do bicho que come gente, que come carne do próximo, que come o pão do próximo, que se apropria daquilo que deveria servir para sustentar também ao próximo, agora não sustenta mais ninguém, porque é meu e eu nem preciso daquilo que eu acumulo. Isso é privilegiar a carne, é caminhar na carne. Se eu não enfrentar essa pulsão, esse caminho, esse desejo, através do poder do Espírito Santo em mim, da consciência do Evangelho, que mortifique em mim essas obras patológicas e adoecidas da fome predatória, se eu mortificar isso, ao contrário, não alimentar, e mortificar isso por causa de uma escolha de consciência, então certamente eu viverei. Se eu alimento a carne, certamente eu morrerei. Se eu escolho as coisas lá do alto, as elevadas, as que alimentam aquilo que em mim não perece com o corpo, se eu alimento aquilo que em mim não dura só 70, 80, 90 anos, mas se eu alimento aquilo que dura eternamente, então certamente eu viverei.
é uma questão do que eu escolho alimentar. Se eu alimento só o animal predador, e que é pior do que um animal predador, porque exerce a sua predatoriedade de maneira ilimitada, como nenhum animal na face da terra o faz, eu morro. Se, por outro lado, pelos feitos, pela consciência, pela obra, pelo fruto, pela escolha das coisas que o Evangelho chama vida, se eu assim mortifico as demandas do corpo, o que se diz é que certamente eu viverei e viverei eternamente. É difícil de entender. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo, guiados, conduzidos, aqueles que caminham seguindo, aquele que disse: toma tua cruz e segue-me. Se eu escolho obedecer, se eu escolho a vida mais elevada, se eu escolho amor, se eu escolho justiça, equidade, se eu escolho solidariedade, se eu escolho bondade, longanimidade, se eu escolho, ao invés de traição, fidelidade, se eu escolho, ao invés de ódio, de guerra, de explosão, eu escolho domínio próprio, se eu escolho, ao invés de violência, mansidão, se eu escolho as coisas do Espírito de Deus, eu vivo, porque eu mortifico por essas escolhas, eu digo não às compulsões do bicho, do centauro, do híbrido, que nem chega a ser totalmente humano e que se entrega às pulsões da besta com a qual eu me hibridizei, de tal maneira que eu existo para alimentar apenas a fome do animal, ao invés de alimentar a minha vida com o pão transcendental da vida eterna, das escolhas que são escolhas de incorruptibilidade, e as outras escolhas são escolhas de corrupção. Quem escolhe a corrupção se corrompe e morre. Quem escolhe as coisas incorruptíveis se torna eterno pelas escolhas que faz, pelo pão da eternidade a partir do qual se alimenta. Se, porém, eu faço a escolha daquilo que carrega a vida, certamente vida é o que me acontecerá. Se eu mortifico os feitos do corpo, certamente eu viverei fazendo as escolhas da vida. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pela luz, guiados pelo Evangelho. Guiado pelo Evangelho é aquele indivíduo que, ao invés de dizer, não, pode deixar que eu consigo arrebentar com ele, com ela, logo eu vou arrebentar, esse é guiado pela carne. Não tem ninguém vendo, logo eu vou comer, esse é guiado pela carne. Não tem ninguém guardando, logo eu vou tomar posse, é guiado pela carne. O guiado pela carne é aquele que diz também: eu quero que todo mundo pense que eu sou uma pessoa limpa pelas performances da minha existência, embora você saiba que no oculto e no particular você é um sepulcro caiado, mentiroso na sua existência. Andando assim, você alimenta a carne, mata o espírito em você. Portanto, fique sabendo
que todos e apenas todos os que são guiados pelo Evangelho, pela escolha da lei da vida, lúcido e conscientemente pela fé, somente esses são filhos de Deus. Os que escolhem uma existência que não alimenta a filiação de Deus em mim, a relação da paternidade de Deus em mim, se eu vivo como filho de uma hiena, se eu existo apenas como um bicho predador nessa selva do desamor, eu estou caminhando para a morte. Mas se eu me deixo guiar, levar, orientar, conduzir, e se eu escolho aquilo que me é proposto como vida no Evangelho, em Cristo, pelo Espírito de Deus, então eu sou filho de Deus. Não foi Paulo que inventou isso, foi Jesus que disse isso. Jesus disse que se eu sou filho de Deus, eu pratico as obras do meu Pai. Se eu sou filho do diabo, eu pratico as obras do diabo. Mentira, homicídio, ódio, rancor, cobiça, ganância, desejo irresistível de posse. Essas são obras do diabo, junto com prostituição, que não é a prostituição da prostituta, coitada, que para ela é só uma miserável profissão. É aquele espírito de prostituição do cara para quem as coisas só são boas se forem promíscuas. Se caírem na dissolução, só tem prazer no que seja dissoluto, naquilo que destrua a nossa solução original. Jesus disse que os filhos de Deus praticam as obras do seu Pai que está nos céus. Mas ele diz, vós, porém, praticais as obras do vosso pai, que é o diabo. Ele diz isso em João, no capítulo 8. Vocês praticam a obra do pai de vocês, que é o diabo. Ele foi mentiroso desde o princípio. Ele nunca se firma na verdade. Ele carrega o espírito do ódio, do homicídio, da indiferença, da destruição, da divisão, do antagonismo a tudo que é bom. E muitos de vocês se tornaram filhos dele pela prática das obras que realizam. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que são guiados pelo espírito do mundo, do bicho, do animal, do predador, se tornam filhos do diabo. Infelizmente, essa é a designação que Jesus deu, e ele não tentou ser politicamente correto em nada. Está designado conforme ele designou, e não sou eu que vou melhorar Jesus para você. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Ele aqui vem falando de quem alimenta a carne deliberadamente, alimenta a sua carne, e quando a carne morre, você não tem vida para prosseguir. E fala daqueles que comem e bebem como seres normais, no espaço-tempo, mas o grande alimento deles é espiritual, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E agora, uma vez dito isso, ele entra numa outra situação, que é daqueles acerca dos quais ele diz, vocês não receberam espírito de escravidão, de dependência, para viverem agora com medo, sem saber quem eu sou. Eu sou daqueles que morrendo morrerão,
ou eu sou daqueles que, em morrendo, viverão? E ele identifica aí no meio uma quantidade grande de pessoas que vivem nessa dúvida, não sabem quem são, nem a quem pertencem, nem qual é o seu significado na existência. E ele diz: se vocês, todavia, seguem o evangelho que eu tenho anunciado, se vocês receberam o Espírito de Cristo, não tenham medo, porque vocês não receberam no evangelho espírito de escravidão para viverdes com medo, na dúvida. O evangelho não deixa ninguém na dúvida, atemorizados, tomados de pânico e de fobia. Não, o evangelho traz certeza. Mas se recebestes o espírito de adoção, o espírito de Cristo, o espírito que garante que vocês foram feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus, que tudo quanto é de Jesus é agora de vocês, porque vocês estão em Cristo e seguem e andam conforme o Espírito de Cristo e obedecem ao Evangelho como pão para a vida, como água para a vida. Então vocês não precisam viver com medo de nada. Vocês receberam o espírito de adoção, vocês entraram na indissolubilidade da relação filial de vocês com Deus. Vocês foram adotados e são, portanto, gente inadotável, não podem ser jamais desadotados, porque vocês foram eterna e definitivamente adotados naquilo que Jesus fez na cruz, incluiu vocês definitivamente naquilo que não pode ser desfeito nem destruído. E é baseado nisso que vocês receberam essa pulsão, esse desejo natural, essa necessidade inexplicavelmente simples de, toda vez que pensam em Deus, que invocam a Deus, o que brota do coração de vocês é essa vontade singela de chamá-lo de pai, de paizinho, de meu pai. O coração de vocês sabe a quem vocês pertencem. Vocês não estão vivendo para fazer a vontade da carne, para quando morrerem, morrerem. Vocês estão vivendo para seguirem a vontade do Espírito, para se alimentarem daqueles que são os alimentos da eternidade para a eternidade, de modo que vocês não têm que ter medo de mais nada. Se desatemorizem, confiem, porque vocês receberam um espírito de adoção, baseados no qual vocês podem clamar: paiinho, paizinho, papai querido, meu paizinho amado. Ora, o próprio Espírito Santo, aqui, ó, olha para mim, Espírito Santo aqui em mim, testifica agora, testifica todo dia, testifica com o meu espírito, todo dia. Agora, o Espírito de Cristo me diz: Caio, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você não vive para alimentar a carne, para no final, em morrendo, morrer. Você é alimentado pela palavra da vida, pelo Evangelho, pelo Espírito de Cristo, pela palavra e pelo Espírito, ensinando você todo dia um caminho de vida e de obediência. Por isso, não tenha medo de nada, porque o Espírito Santo dá testemunho dentro de você
Hoje e em qualquer outra circunstância da vida, você é filho de Deus e não tem nada, nada, nada. Você sabe, desde que eu encontrei isso que eu estou dizendo e pregando a você aos 18 anos de idade, desde que eu encontrei isto, esta certeza, essa palavra, mesmo quando eu vivi dias difíceis, em 98, 99, 2000, eu não tive nem por um átimo de segundo qualquer dúvida acerca de quem eu era para Deus. Tinha gente dizendo que eu era o grande herege, o anticristo, que eu estava inspirado por Belzebu, que eu era um grande desviado do Evangelho. Uma multidão de gente que antes tinha me conhecido quase como se eu fosse o apóstolo Paulo. Agora, de repente, por causa do que me aconteceu, de pecados pessoais confessados por mim, por ninguém em meu lugar, mas por mim, eu passei a ser agora o grande anátema, o grande maldito, o grande apóstata. Enquanto isso, até o diabo sabia que se manifestasse na minha frente, eu botava ele para correr em nome de Jesus que vivia em mim. E durante aquele período, eu expulsei demônios em nome de Jesus na vida de outros, como num lugar aonde eu fui. No final de 98, um endemoniado se manifestou. Só eu sabia as ambivalências e ambiguidades e os meus pecados, mas eu não quis nem saber. Eu nunca expulsei demônio porque eu era o santo, eu sempre expulsei demônio porque Jesus é o Senhor de toda e qualquer consciência no céu, na terra e debaixo da terra, de toda e qualquer criatura. Nunca houve dentro de mim, nem no pior dia da minha vida, a ideia de que eu estivesse, porventura, separado de Deus. É uma coisa maravilhosa, porque você sabe que você está pecando, sabe que aquele comportamento desagrada a Deus, sabe que você deveria deixar aquilo, porque você sabe o que é bom e o que é certo. Todavia, apesar de tudo, no meu coração, nunca houve nenhum momento, nenhum segundo de ideia ou de emoção, ou sentimento ou dúvida de que eu estivesse, porventura, separado de Deus. E é isso que deixa o inferno enlouquecido. Deixa o diabo sem ter onde pegar em você, mesmo quando você está cheio de alça. Ele não tem onde pegar. Não tem. No meu caso, nunca teve. E nem terá. Porque eu sei quem eu sou. Eu fui adotado. Eu nunca não chamei Deus de Paim. Mesmo nos piores dias da minha vida, eu sabia qual era o Espírito que me habitava eternamente. E o próprio Espírito de Deus, em qualquer que fosse a circunstância, com o mundo inteiro me julgando e me sentenciando, todavia o Espírito de Deus sempre testificou com o meu espírito que eu era, que eu sou e que eu sempre serei filho de Deus. E é isso que deixa o inferno abalado. Porque eu nunca vivi para alimentar, depois que eu comecei e conheci a Cristo, as obras da carne. E a experiência do meu pecado não era uma alegria deliberada em alimentar a carne. Eu sempre soube que eu era um homem eternamente do Espírito e que não haveria nada que pudesse me satisfazer nessa vida a não ser aquilo que viesse do testemunho e da alegria do Espírito Santo, dizendo: vive como um filho de Deus, porque tu és filho de Deus eternamente, e ninguém te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
ninguém, nem poder nenhum, nem força alguma, como Paulo vai dizer aqui na frente, nem pecado algum. Ele diz ainda aqui no capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos condenar, porque o pecado que existe na nossa vida, Jesus decidiu interceder por nós contra ele. Por isso, quem nos condenará? E ainda, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. E testifica em qualquer circunstância quando você tem esse vínculo. Testifica que você é filho de Deus. Ora, se somos filhos, eu sou filho. Logo, eu sou herdeiro. Tudo que é de Jesus é meu também. É seu também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Olha que coisa poderosa. Herdeiros de Deus, que é o meu Pai. E herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Tudo que seja herança de Cristo, eu sou co-herdeiro nela. Porque ele é o primogênito entre muitos irmãos. Se com ele sofrermos, se com ele perseverarmos, se não desistirmos dessa esperança, certamente com ele nós seremos glorificados e nos tornaremos pequenos Cristos ou Cristos idênticos a Cristo Jesus eternamente. Agora, não brinque de viver para alimentar o bicho, o monstro, a carne, como a grande maioria dos cristãos estão vivendo hoje. É gente que nunca conheceu o Evangelho, nunca conheceu o Espírito de Cristo, nunca obedeceu lucidamente o Evangelho, no máximo praticou obediências fundadas em medo, em pânico e em sentença e em infernos. Mas nunca espontaneamente amaram e se entregaram e obedeceram. Portanto, não brinque de ser um boneco de carne, apenas uma máquina solar, no máximo cuidando do corpo, sem alimentar o seu espírito com essa certeza de que a obediência simples ao Evangelho produz em nós a alegria de sabermos dessa nossa grande herança eterna, que ninguém tirará de nós se nós permanecermos com o coração simplesmente ancorado no amor de Deus e na inseparabilidade da nossa relação com Ele, pela fé. Jesus permite que essa palavra que foi só uma leitura expandida e explicada, entre no coração de pessoas, coloque uma âncora de fé inarrancável e produza dentro de cada um essa vontade de ser filho de Deus, de viver como filho de Deus, de ser herdeiro de Deus, de não ter medo de nada, de não viver atemorizado com coisa alguma, porque tem o testemunho inafastável de que nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, se nós confiarmos nele, nos entregarmos a ele e não duvidarmos do que está feito por ele em nosso favor. É o que eu te peço que aconteça agora, no coração de muitos, em nome de Jesus. Amém.